Olá, sou a professora Márcia e estou aqui para comentar com vocês mais uma questão do nosso caderno de exercícios. Mas você que está se preparando para as residências em saúde, agora de 2021, é importante, tá ligado nos assuntos que vão cair nas provas. E hoje eu vou comentar a questão de número 20, que é sobre um tema muito importante, Um tema que tem sido cada vez mais abordado nas provas de residência, principalmente no perfil de atenção primária, atenção básica, onde todos os profissionais, na realidade, têm que se aproximar dessa política tão importante que é a política de saúde mental. A questão de número 20, mais especificamente, ela versa sobre uma lei, dentro da política de saúde mental, a Lei 10.216, que é de abril do ano de 2001, a lei conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial, que representou um marco na garantia da dignidade às pessoas que têm transtornos mentais e também uma virada no modelo de atenção a essas pessoas. Então, quando a gente diz que essa lei, ela trouxe, ela fez uma reformulação no modelo de atenção, é na forma de cuidar das pessoas que vivem com transtorno mental. Então, a gente sabe que as legislações anteriores, que aí o movimento da reforma psiquiátrica mostra, não só na base da legislação, mas o modelo de cuidado que existia para as pessoas com transtornos mentais, era um modelo que estava muito mais preocupado em afastar as pessoas do convívio social do que efetivamente em cuidar delas, em tratar essas pessoas. Então, o modelo era centrado anteriormente no cuidado dentro do hospital psiquiátrico, local, que foi denunciado por todos os movimentos que participaram, desse movimento mais amplo de reforma psiquiátrica, como sendo muitas vezes um local de fortes violações, graves violações de direitos, onde durante muito tempo, nós vimos não só o adoecimento, mas mortes de pessoas, o afastamento dessas pessoas das suas famílias. Então, várias violações que foram denunciadas pelo movimento da reforma psiquiátrica. Então, ela é uma lei extremamente importante. E para quem está se preparando, quem vai fazer residência na área de saúde mental, quem vai fazer residência na área de atenção básica e mesmo na saúde coletiva, como essa temática ela permeia o cuidado das pessoas nos territórios e de todos os problemas de saúde, a gente não pode separar, seja o cuidado das pessoas com transtorno mental, ela não é um cuidado que é específico de determinados profissionais, não é o cuidado do psicólogo, do psiquiatra, exclusivo, do assistente social, do terapeuta ocupacional, é algo que todos os profissionais da saúde precisam dominar, precisam compreender e estarem aptos a cuidar destas pessoas. Então, indo para a questão, quando eu digo que ela é uma questão sobre a lei, ela não está hora nenhuma aí falando, explicitando, dizendo é a lei 10.216 de 2001. Não, mas quando a gente lê, a gente sabe onde a gente encontra aquele tema. Então eu vou fazer primeiro a leitura do enunciado para vocês e vou dizer onde a gente encontra tudo isso que está aqui trabalhado nessa questão na lei, tá certo? 10.216. Então vamos lá? É a questão do número 20, da residência multiprofissional na área de atenção básica, do ano de 2019 aqui do estado de Pernambuco. E ela diz o seguinte: a internação psiquiátrica, segundo a legislação brasileira, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Sobre os tipos de internação psiquiátricas, leia as sentenças abaixo. É exatamente na Lei 10.216 onde nós encontramos no artigo 6º, tá bom? Quando vocês forem estudar, deem uma olhada, leia a legislação na íntegra, entendam, compreendam quais os avanços que ela trouxe e esses aspectos que estão aqui destacados dessa lei nesta questão são muito importantes. O artigo 6º diz o seguinte: a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. E o seu parágrafo único diz: são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. 1. Internação voluntária, que é aquela que se dá com o consentimento do usuário.
A 2, internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. E 3, internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça. Então, o artigo 6º, né, fala dessa questão que precisa de um laudo médico circunstanciado para ocorrer a internação e explicita no parágrafo único quais são, né, os tipos de internação psiquiátricas considerados. Então, quando a gente vai ver aqui, né, sobre os tipos de internações psiquiátricas, a gente lê a alternativa, a sentença aqui assertiva número 1. Diz o seguinte: internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário. Verdadeiro. Acabamos de ler aqui no parágrafo, né, do artigo 6º, né, da lei, que é aquela que se dá com consentimento. 2. A internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Também o texto está corretinho, do jeitinho que está lá na lei. Então, aqui já encontramos, né, que as duas primeiras assertivas estão corretas, tá? A terceira vai falar que a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Exatamente. E onde é que a gente encontra isso? Em outro artigo da mesma lei, no artigo 8º, tá, pessoal? O artigo 8º diz, vou ler ele na íntegra para a gente aproveitar esse espaço, né? A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde se localize o estabelecimento onde a internação vai ocorrer. E o parágrafo 1º diz que a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. Por aí vocês percebem, né, que a internação involuntária, quando ela ocorre, ela é algo, né, extraordinário. E aí é necessário, né, que seja comunicado ao Ministério Público, que vai passar, né, fazer esse acompanhamento no prazo de até 72 horas que houve a internação, do mesmo jeito quando houver a alta do hospital, tá certo? Então isso é uma outra informação que as provas de residência gostam muito de cobrar. Às vezes eles mudam esse período, colocam 24 horas, colocam 48 horas, então prazos são 72 horas para comunicação ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento onde a internação involuntária ocorreu, tá? Isso é o que diz o artigo 8º. Então, quando a gente vai lá para a assertiva, né, aí número 3, a gente vê que está exatamente, né, do jeitinho que está escrito no artigo 8º. Vou ler mais uma vez: a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada pelo médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. A assertiva 4 diz que a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público. Então, a 4 complementa, né, o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.216 de 2001. Até agora, nenhuma alternativa, nenhuma dessas assertivas a gente conseguiu encontrar erros, né? Ou seja, todas elas até aqui estão corretas. A quinta e última, né, que eles colocam é: a internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, ou seja, de acordo com a legislação, quem vai determinar a internação compulsória é o juiz. Isso existe na lei, de fato está colocado? Está também colocado no artigo 9º. A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e dos funcionários. Vejam que essa questão é uma questão para quem leu a legislação, né, que está ali vinculada ao estudo da Política Nacional de Saúde Mental, talvez uma das leis mais importantes para você que está estudando essa política, né? E que ela traz
exatamente das mesmas, quase que a mesma forma de escrita, né, que estão lá nos artigos da lei. A gente viu que foram explorados 3 artigos aqui, né, o artigo 6º, 8º e o 9º da lei. E todas as assertivas que foram colocadas aqui, todas essas alternativas, todas as sentenças que foram colocadas estão verdadeiras. E aí ele diz, estão corretas, e aí a gente encontra a alternativa correta na letra A. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então isso aqui mostra para vocês que algumas questões de prova, elas vão cobrar ipsilito o que a gente tem na legislação. É importante que a gente esteja atento a alguns detalhes, mas que a gente compreenda, interprete, contextualize essa lei, no caso, por exemplo, da lei antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica, ela tem que estar dentro dessa contextualização da luta, né, da reforma psiquiátrica. Então fica muito mais fácil a gente compreender quais são os tipos de internação, por que a internação involuntária ela deve se dar em último caso, que a forma hoje de cuidado ela é muito mais focada nos serviços de base comunitária, prioritariamente, né? Então foram criados os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, a gente tem as residências terapêuticas. Então hoje a política ela vai muito mais no sentido da desinstitucionalização do que necessariamente, né, de você estar utilizando o hospital psiquiátrico como essa referência. Leitos em hospitais gerais, né? Então tudo isso vem mudando, mudou, né, desde 2001 e a gente vem lutando para que essas mudanças, essa conquista, né, que o movimento da reforma sanitária trouxe, seja respeitado e que de fato as pessoas que sofrem com transtornos mentais tenham cuidado, né, e não sejam apartadas da sociedade. Então é muito importante a gente entender, lembrem-se, toda lei tem um contexto, né, e a gente precisa compreendê-la dentro desse processo. Então, dentro da Política Nacional de Saúde Mental, a lei antimanicomial, ela é imprescindível a leitura, tá bom, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima leitura de questão. Até lá!